Ontem, na palestra de ontem e na de hoje, eu vou fazer algo que está registrado, está já escrito. Vou falar um pouco a respeito de algumas questões que eu pude registrar no livro A Música Local, ou A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, publicado pela editora Monergismo e escrito em parceria com o meu amigo João Batista dos Santos Almeida. Esse livro, irmãos, é um esforço, uma tentativa de fugir daquele imbróglio que eu mencionei a vocês ontem, não é? Eu disse que nós pastores frequentemente ficamos aí no meio recebendo tiros de um lado e de outro sobre a música no culto e nem sempre sabemos o que fazer. Eu propus ontem que nós precisamos evitar o caminho de responder essas coisas à luz da nossa subjetividade. Então, nós precisamos encontrar critérios mais objetivos para pensar a música no culto. E entendendo que a Escritura tem princípios importantes, mas que ela não responde todas as coisas quanto à maneira como devemos fazer, eu e João cremos que a maneira mais adequada é recorrermos à nossa tradição, ou seja, irmos à nossa casa, que é a tradição reformada, e buscarmos lá os princípios que os nossos antepassados usaram para regular o canto congregacional e aplicá-los a esta realidade na qual nós vivemos. Prestem atenção ao movimento. Eu acredito que há dois erros na maneira de se olhar para a tradição. Um erro é ignorá-la, certo? Então, algumas pessoas, às vezes, pensam música litúrgica e simplesmente ignoram que são de uma tradição teológica. Se esquecem de perguntar como é que os nossos irmãos do passado fizeram. Outras pessoas olham para o passado, mas querem replicar ipsis literis o que aconteceu no século XVI, no século XXI. Esse é um outro equívoco, porque isso é um anacronismo cultural, certo? Nós não vivemos no século XVI, nós vivemos no século XXI. Então, o nosso esforço é verificar quais são os princípios que foram usados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, e fazer um exercício de aplicação à realidade na qual nós vivemos, que é a cultura brasileira no século XXI. Acho que esse é o esforço que nós temos que fazer, e o livro nada mais é do que isso. Nós passamos alguns anos estudando a maneira como o grande pai da nossa tradição, que é o reformador João Calvino, regulou o canto congregacional nas duas congregações que ele pastoreou, a primeira na cidade de Estrasburgo, a segunda na cidade de Genebra. Então, fomos pesquisar a maneira como Calvino fez esse movimento de regular o canto congregacional, com a finalidade de se perguntar como é que a gente agora aplica esses princípios usados por Calvino lá, considerando que eles são princípios escriturísticos, princípios bíblicos na nossa realidade. Então, eu falei um pouquinho para vocês ontem a respeito da questão da complexidade dos elementos envolvidos nessa discussão, e hoje eu quero falar um pouco a respeito de um tema polêmico, que é o tema da salmodia, ou o tema do canto dos salmos. Quero começar dizendo que, para mim, é um fato lamentável que este seja um tema polêmico, ou seja, tratado na maioria das vezes de maneira polêmica. Eu, de fato, lamento que, na maioria das vezes em que a gente conversa sobre esse assunto, a gente sempre conversa nos termos da obrigatoriedade de cantar os salmos por ocasião do culto, da exclusividade do canto salmódico no culto, como se fosse, assim, um peso a ser imposto o canto dos salmos por ocasião do culto público, enquanto eu acho que a conversa deveria girar mais em torno do valor e dos benefícios de se entoar o canto salmódico por ocasião do culto público. Bem, se você conhece essa polêmica, certo? Se você, de alguma forma, conhece essa polêmica, minha expectativa é que hoje você ouça uma abordagem menos polêmica dessa questão. Então, eu vou tentar ser o mais fiel e leal à história possível e tentar apontar um caminho que eu creio ser necessário para os nossos dias. Se essa discussão for completamente estranha para você, você falou assim, pastor, você falou que esse negócio é polêmico, mas eu não tenho a mínima ideia do que você está falando, então, melhor ainda, ótimo, porque você vai poder me ouvir desarmado, certo?
você vai poder me ouvir sem estar de um lado ou de outro na polêmica, e eu acho que isso vai redundar em benefícios para você ao me ouvir nesta ocasião. Então esse é o nosso assunto, nós vamos tratar sobre o canto dos salmos, e eu vou realizar basicamente 3 movimentos com vocês nessa noite. Primeiro eu quero definir o que é salmodia, certo? Acho que essa é uma questão às vezes mal definida, e eu quero definir o que é salmodia. Em segundo lugar, eu quero conversar com vocês um pouco sobre os fundamentos da salmodia na tradição reformada, ou seja, por que é que os reformados defenderam com tanta intensidade o canto dos salmos por ocasião do culto público? E em terceiro lugar, eu quero falar um pouquinho a respeito do canto dos salmos no Brasil, olhar um pouquinho para a nossa história e então ver o que é que já existiu de canto de salmos na nossa cultura e o que é que nós poderíamos fazer para cantar com mais frequência os salmos nos nossos cultos por aqui. Então vamos começar aqui com o primeiro movimento, que é, afinal de contas, o que é esse negócio de salmodia? Bem, grosso modo, nós poderíamos definir salmodia como o canto dos salmos, certo? Grosso modo, essa seria uma definição. Mas eu digo que essa é uma definição grosso modo, porque na verdade salmodia é um pouco mais do que isso. A salmodia, na verdade, é a centralidade dos salmos no canto congregacional em um tipo particular de composição. Isso é a salmodia. É a centralidade do canto dos salmos no canto congregacional em um tipo particular de composição. Há muita discussão sobre o que seria a salmodia. Fala-se muito de que a salmodia seria cantar ipsis literis o texto da Escritura. Isso é verdade? A resposta é não. Na tradição calvinista, não é. Deixe-me dar um exemplo para vocês de salmodia, remetendo-nos aqui ao Saltério de Genebra, que foi o inário que Calvino produziu para a sua igreja. Quando o Saltério de Genebra foi produzido, a Bíblia que era utilizada naquela ocasião era a Bíblia de Genebra, ou a Bíblia de Olivetan. Não confunda com a Bíblia de Genebra que a gente tem hoje, certo? Mas era a tradução de Olivetan. E nessa tradução, a primeira estrofe do Salmo 1 dizia o seguinte, estou tentando traduzir aqui o mais literalmente possível do francês, certo? Bem-aventurado é o homem que não caminhou no conselho dos ímpios, e que não se deteve na via dos pecadores, e nem se assentou no banco dos escarnecedores, mas sua afeição está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então essa é a primeira estrofe do Salmo 1 na Bíblia de Olivetan, a Bíblia de Genebra. Como é que essa estrofe foi para o Saltério de Genebra de 1562? Ela foi assim: quem no conselho dos malignos não permaneceu, quem na trilha dos pecadores não se deteve, quem no assento dos zombadores não tomou lugar, mas noite e dia a lei contempla, a recebe, a lei do eterno e dela é desejoso, certamente este é feliz. Percebeu como é que há uma diferença entre a estrofe na Escritura e a estrofe cantada na salmodia de Genebra? Há duas coisas muito claras aqui, que esse exercício aqui de alguma forma nos revela. Primeiro, que a salmodia, pelo menos a salmodia calvinista, não é cantar ipsis literis uma tradução da Bíblia. A salmodia calvinista é um modo de composição na qual ou no qual existe certa liberdade poética. Então, eu não sei se você percebeu, na medida em que eu fui lendo aqui o texto da Escritura, o texto da Bíblia de Olivetan e o texto do Saltério, mas o poeta promoveu uma inversão clara de sentenças na primeira estrofe por ocasião do Salmo. Então, no texto da Escritura, a primeira estrofe começa com a declaração de bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem que não caminhou. No canto do Salmo 1 no Saltério de Genebra, isso que é a primeira estrofe vira a
última, ou a primeira linha, vira a última linha da poesia projetada para, ou produzida para o saltério. Então, isso mostra para nós que havia liberdade poética na manipulação, no bom sentido, dos salmos naquela ocasião. Ao mesmo tempo, é importante dizer que salmodia não é simplesmente cantar uma composição inspirada no texto bíblico. Tem muita gente que acha que é só isso, né? Então, alguém vai lá ler um salmo e aí esquece completamente a fraseologia do salmo, faz uma música baseada no sentimento que ele teve quando ele leu o salmo, e aí ele chama isso de um canto salmódico. Também não é isso. O que é a salmodia, pelo menos na perspectiva calvinista? É cantar uma composição que, embora tenha alguma liberdade poética, ela é dirigida e ela é governada pelas sentenças do texto. Isso é a salmodia de Genebra. Veja que no exemplo que eu mencionei, existe liberdade poética para mudar determinadas sentenças de lugar. Mas se você pegar o texto da Escritura e o texto cantado, você vai perceber que todas as sentenças que estão no texto da Escritura, de certa forma, estão contempladas pela poesia feita para o canto do Salmo 1. Então, a salmodia, pelo menos aquela praticada em Estrasburgo e em Genebra, sob a condução de Calvino, é basicamente isso, irmãos, é uma espécie de paráfrase poética que respeita a integralidade do texto. Isso é a salmodia, é uma paráfrase poética que respeita a integralidade do texto. Bem, eu não sei quantos de vocês sabem disto, mas a salmodia foi uma das grandes contribuições da tradição reformada à liturgia cristã. Por uma questão de justiça, é importante dizer que o canto dos salmos ele não teve o mesmo peso no trabalho de todos os reformadores, certo? Ele teve pesos diferentes no trabalho dos reformadores. Talvez os mais apegados à prática do canto dos salmos tenha sido Ecolampádio, um reformador relativamente desconhecido no Brasil, Martin Bucer e João Calvino. Foram os três que mais enfatizaram o canto dos salmos naquela ocasião. Independente disso, o que é importante dizer, e historicamente isso está documentado, é que a salmodia foi um dos maiores legados litúrgicos da Reforma Protestante do século XVI. E eu acho que eu preciso fazer uma digressão, um parêntese, que vai ser relativamente longo aqui, para explicar algumas coisas. Irmãos, de um tempo para cá, no Brasil, tem acontecido uma espécie de redescoberta da tradição reformada no cenário evangélico. Aliás, eu tenho dito por aí que identificar-se como um reformado no Brasil hoje é meio cult, certo? É meio cult no cenário evangélico brasileiro. Eu brinco com os jovens, quando eu vou falar para eles, que se tem algum jovem que está procurando namorada e está indo em muitos eventos de igreja, basta que ele diga que ele é o quê? Reformado, certo? Por quê? Porque tem uma ideia assim de que ser reformado se tornou um negócio meio cult na nossa cultura. Curiosamente, embora muita gente se diga reformada no Brasil hoje, existem alguns elementos da tradição reformada que permanecem quase que desconhecidos no nosso país, alguns elementos. Um desses elementos é exatamente a contribuição que a reforma ofereceu para a liturgia e mais especificamente para a música litúrgica, que é o canto congregacional. Talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo hoje aqui estejam estranhando até o que eu estou dizendo, porque na grande maioria das vezes, quando a gente pensa na reforma como um movimento teológico, ou seja, como um movimento que nos legou certas doutrinas importantes, majoritariamente doutrinas relacionadas à soteriologia,
Então, muita gente que diz, olha, eu sou um reformado, está querendo dizer com isso que ele é um adepto dos 5 pontos do calvinismo, certo? Ou seja, a ideia de que a reforma nos legou uma soteriologia. Outras vezes, muita gente se apega à tradição reformada por causa do engajamento cultural, ou por causa da ideia de cosmovisão, da ideia de uma vida integral de serviço a Deus no mundo. E, portanto, quando as pessoas se dizem, eu sou um reformado, o que ela está dizendo é, eu sou adepto dessa visão de serviço a Deus integral no mundo. Mas o fato é, irmãos, que, embora seja verdade que a reforma foi um movimento teológico, embora seja verdade que a reforma tenha sido um movimento importante em termos de cosmovisão, a reforma também foi, e talvez tenha começado exatamente como uma reforma litúrgica. E é muito importante que a gente redescubra essa verdade, porque isso está de alguma forma esquecido no nosso país. E talvez a sua pergunta seja, por que é que isso está esquecido? Que a reforma tem uma contribuição litúrgica. Eu acredito que há 2 razões pelas quais nós nos esquecemos desse fato. A primeira é que algumas das contribuições litúrgicas da reforma se tornaram tão comuns no nosso meio, que nós sequer imaginamos que um dia foi de outro jeito. Ficou claro? Algumas das contribuições que a reforma trouxe para a liturgia se tornaram tão comuns que a gente não consegue conceber que um dia o culto tenha sido de uma maneira diferente. Esse é o caso, por exemplo, da natureza congregacional do canto litúrgico. Cantar no culto é um negócio tão comum para nós. Cantar no culto é algo tão corriqueiro para nós, que nós nem imaginamos que um dia isso foi de outra maneira. Mas, irmãos, se você canta no culto hoje, dê graças a Deus pela reforma protestante do século XVI. Sabe por quê? Porque antes da reforma, nos séculos anteriores, a igreja não participava do canto litúrgico. Se você se lembra das suas aulas de história, lá no ensino médio, talvez você se lembre que a liturgia medieval, ela tinha um idioma oficial, que era completamente ignorado pela maioria das pessoas naquele período, que era o latim. A missa acontecia em latim. E naquela época, a liturgia prezava pela suntuosidade, pela grandeza, como uma forma de afirmação política. A Idade Média era um período em que política e religião estavam inteiramente relacionados. E as grandes basílicas, as grandes catedrais, eram meios através dos quais os monarcas afirmavam a grandiosidade do seu império. O que significa que as grandes catedrais, elas tinham geralmente corais, formados por profissionais, geralmente clérigos, que tinham a finalidade de promover uma música extremamente complexa, cujo objetivo era promover um ambiente de transcendência e afirmar, reforçar a ideia de grandeza e não atingir a mente e o coração das pessoas. A música na Idade Média tinha um papel de impressão e não um papel de expressão. A ideia era criar um clima ou criar um ambiente muito semelhante no uso que algumas outras igrejas fazem da música nos nossos dias, mas era criar um ambiente e não necessariamente comunicar uma mensagem a alguém. Eu lembro-me de ter lido, certa vez, não me lembro exatamente aonde, que Erasmo de Roterdã teria escrito ou dito certa vez que a música litúrgica do seu tempo era composta para que o povo não entendesse uma palavra sequer. Ou seja, quando se faz música litúrgica hoje em dia, dizia Erasmo, as pessoas parecem fazer música para que o povo não entenda.
Foi com esse cenário que os reformadores se depararam no século XVI. E o programa litúrgico dos reformadores caminhou na direção absolutamente contrária daquilo que acontecia no período anterior. Os reformadores defenderam que toda a igreja precisava cantar. Não apenas um grupo de pessoas representando a igreja, mas a igreja inteira, e eles fizeram isso baseado na doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E para que essa inclusão dos fiéis acontecesse, os reformadores propuseram algo muito prático. Que algo muito prático? A simplificação do canto congregacional. Eles disseram: se a gente quer que a igreja comece a cantar, nós precisamos tornar a música litúrgica uma música mais simples. E a primeira coisa que eles fizeram foi mudar o idioma, certo? Ao invés de agora o culto acontecer em um idioma oficial desconhecido pelas pessoas, o culto vai acontecer na língua materna das pessoas ou na língua vernácula das pessoas. E a segunda coisa que eles fizeram foi mudar radicalmente o modelo musical, de um modelo melismático para um modelo métrico. E aí talvez vocês dizendo: pastor, agora começou a falar uns negócios complicados. O que é melismático, pastor? O que é um modelo melismático de música? Eu sei que não vai ajudar muito, mas é a música baseada em melismas. O que são melismas, pastor? Melismas são aqueles prolongamentos de uma única sílaba sobre muitas notas em uma mesma melodia. Lembra do canto gregoriano? É uma única sílaba, pouquíssima letra, mas que vai se repetindo em várias notas em uma melodia. Vou arriscar cantar. Kyrie eleison. Veja, é pouquíssima letra, mas as sílabas, elas vão mudando de nota o tempo inteiro e vão se repetindo dentro de uma melodia. Assim era o canto naquela ocasião, era um canto melismático, cujo propósito era exatamente criar esse ambiente de suntuosidade. Se você já entrou em uma catedral alguma vez, e lá estava tocando um canto gregoriano, você sabe que é simplesmente impossível se manter no mesmo espírito como você estava antes. Porque quando você entra lá, aquele ambiente esmaga você. Ou seja, as catedrais e aquela música eram criados com esse objetivo, dar a ideia de suntuosidade. Os reformadores mudaram isso para um modelo métrico. E o que seria um modelo métrico? É um canto mais parecido com o qual a gente está acostumado hoje, muito mais silábico, no qual cabe muito mais letra e, curioso, muito mais rítmico do que melódico. Às vezes a gente olha para a música dos reformadores e acha que a música dos reformadores era um funeral, não é? Não. A mudança que os reformadores fizeram foi mudar de uma música que era majoritariamente melódica para uma música que fosse mais rítmica. Exatamente porque eles queriam uma música que se aproximasse mais daquilo que as pessoas viviam na sua vida regular e que coubesse mais letra para que elas pudessem expressar uma mensagem específica para as pessoas. Isso era o trabalho dos reformadores, simplificando o canto para que as pessoas pudessem cantar. E no caso de Calvino em Genebra, ele fez ainda algumas outras proposições. Primeiro, ele propôs que as letras dos cânticos tivessem rimas e que as melodias fossem usadas repetidamente com letras diferentes. E talvez você esteja se perguntando, por que é que ele propôs isso? Ora, irmãos, aquele período era o período em que a imprensa ainda estava nascendo.
As pessoas não tinham inário nas suas mãos para poder cantar as letras. Era preciso que ele trabalhasse para que as pessoas memorizassem a letra das canções. E qual foi o artifício que ele usou então? Rimas e repetição de melodia, para que ficasse mais fácil para as pessoas compreender a mensagem que estavam cantando. Além disso, Calvino propôs que toda a instrumentação e toda a polifonia vocal fosse retirada. Ou seja, ele não gostava de instrumentos musicais no culto, e ele não gostava de canto a 4 vozes. Então quer dizer que a gente tem que tirar isso do culto hoje? Lembra da minha tese inicial? O nosso trabalho não é replicar o que aconteceu no século XVI, no século XXI. A questão é entender qual é o princípio que está sendo utilizado e verificar como é que ele se aplica na nossa cultura. E por que é que Calvino estava propondo que não tivesse instrumento e que não tivesse polifonia vocal? Ora, porque o contexto dele era o contexto de uma música altamente complexa que afastava completamente as pessoas do canto congregacional. Ele estava no meio de uma batalha. E no meio de uma batalha a gente não dialoga, certo? O que a gente faz? A gente vai com os 2 pés no peito, não é assim? Então o que Calvino fez? Ele cortou tudo de uma vez, porque aquele era um remédio necessário para lidar com uma questão naquela ocasião. Mas eu não tenho dúvidas que 500 anos depois, vivendo depois de um tempo completamente diferente, onde aqueles já não são os maiores problemas, possivelmente Calvino não teria muita dificuldade com violão, bateria, contrabaixo e outras coisas, acompanhando o canto congregacional. Então, ele teve, mas eu interpreto isso como a aplicação de um princípio em um determinado momento particular. E em último lugar, Calvino trabalhou para que a extensão das melodias do saltério se restringissem, na maioria das vezes, a 1/8 apenas. Quem conhece um pouquinho de música sabe do que eu estou falando. Calvino sugeriu para os seus compositores que, se uma música tivesse em um dó, ela nunca ultrapassasse na extensão vocal o próximo dó daquela oitava. E a pergunta é: por quê? Porque ele queria que todas as pessoas, com todas as extensões vocais, e não apenas aqueles que têm extensões vocais absurdas, pudessem cantar as músicas que estavam sendo propostas naquela ocasião. Desde as crianças mais jovens até as pessoas mais idosas, Calvino estava trabalhando para que todos eles pudessem fazer a sua voz ouvir por ocasião do canto litúrgico. E para vocês terem uma ideia de como essa inclusão era buscada em Genebra, no ano de 1537, os pastores de Genebra entregaram ao conselho de ministros da cidade um documento chamado Artigos concernentes à organização da igreja e ao culto em Genebra. Era uma proposta de como é que deveria ser o culto na cidade de Genebra naquela ocasião. E o documento previa o seguinte: olha que interessante, olha como é que a ideia da simplicidade era um princípio fundamental. Abre aspas para o documento. A maneira de proceder que nos parece boa para se cantar os salmos na igreja é se algumas crianças que têm previamente praticado um cântico eclesiástico simples os cantassem com voz alta e distinta, e que o povo escutasse com toda a atenção e acompanhasse de coração o que é cantado com a boca, até que pouco a pouco cada um se acostumasse a cantar comunitariamente. Veja como é que é o princípio da simplicidade que está aqui. Quem é que deveria ensinar o canto congregacional às pessoas na igreja? Um grupo de crianças. Qual é o princípio por trás? É que se as crianças tiverem facilidade de cantar, então todas as pessoas terão facilidade de cantar também. Percebe o princípio? É o princípio da inclusividade por meio da simplicidade. Então, isso é o trabalho dos reformadores.
livrando a igreja de uma escravidão em que a voz do povo não podia ser ouvida, com a finalidade de incluir a voz de todas as pessoas por ocasião do culto público. Então, todas as vezes que você for à igreja e cantar um cântico de adoração ao Senhor, lembre-se dos reformadores. Todas as vezes que você puder obedecer aquilo que a Escritura diz, por exemplo, no Salmo 30, verso 4, cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Todas as vezes que você puder obedecer o que diz o Salmo 149, verso 1, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Lembre-se da reforma protestante. Isso só é possível hoje porque esses homens se debruçaram sobre esse desafio de tornar o canto litúrgico um canto congregacional. Por que a gente então não percebe isso? Ora, porque isso é tão comum para nós, isso é tão normal para nós, que a gente sequer consegue imaginar que um culto já tenha sido, em outro momento da história, de maneira diferente. Mas existem outras contribuições que nós desconhecemos, não porque elas se tornaram comuns, certo? Mas porque elas foram, de fato, pouco enfatizadas na nossa cultura. Ou elas foram pouco enfatizadas na recepção que nós fizemos da tradição reformada. E a prática de entoar os salmos é uma dessas coisas que nós não recebemos com tanto afinco da nossa tradição. Dito isso, deixe-me então ir para o segundo ponto, para tentar convencê-los da necessidade e dos benefícios do canto dos salmos. Por que os reformadores entendiam que os salmos deveriam ser cantados? Eu costumo dizer que há basicamente 4 fundamentos na salmodia reformada. Há 4 razões pelas quais os reformados entenderam que cantar os salmos seria uma prática importante. Primeiro, é um fundamento exegético, certo? Na reforma tudo começa com a Bíblia. E os reformadores entenderam que a salmodia era um esforço necessário para colocar em prática textos bíblicos como Efésios capítulo 5, verso 19, ou Colossenses capítulo 3, verso 16, onde nós somos instruídos pela palavra de Deus a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu entendo que Salmos aqui é uma referência majoritariamente ao livro dos Salmos, mas não exclusiva ao livro dos Salmos. Há inúmeros textos de estrutura salmódica no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Portanto, Salmos não se referem exclusivamente ao livro dos Salmos, mas a textos de estrutura salmódica, poesias inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, havia por parte dos reformadores o entendimento de que cantar os salmos era uma orientação bíblica. E junto disso, havia entre eles o entendimento de que, sendo os salmos poesia inspirada, os salmos continham, obviamente, os textos mais dignos de serem cantados. É a palavra de Deus. Calvino, por exemplo, dizia que quando nós cantamos os salmos, abre aspas para Calvino, podemos estar certos de que Deus põe em nossa boca as palavras como se Ele próprio cantasse em nós para exaltar a sua glória. Não há questionamento possível, diz Calvino, ou dúvida de que Deus aprova as suas palavras, pois elas são suas próprias, embora sejam pronunciadas por meio de uma boca humana. Então, há o entendimento de que, sendo poesia inspirada, elas eram as palavras mais dignas de serem cantadas. Pastor, isso significa que os reformadores defenderam que apenas os salmos poderiam ser cantados? A resposta é não. A esmagadora maioria das versões do Saltério de Genebra, por exemplo, sempre incluíram outros cânticos.
Há alguns outros textos da Escritura. Então, por exemplo, o Cântico de Simeão está em quase todas as versões do Saltério. Os 10 Mandamentos está em quase todas as versões do Saltério. Outros textos da tradição, por exemplo, o Credo Apostólico, está em quase todas as versões do Saltério. E há algumas versões do Saltério que trazem cânticos autorais. Exemplo, há um poema de Calvino chamado Eu te saúdo, meu Redentor seguro, que entrou em algumas versões do Saltério de Genebra. Um poema feito pelo reformador João Calvino, que foi cantado pela igreja naquela ocasião. Este é um que entrou no Saltério. Mas quando nós estudamos as liturgias da igreja de Genebra, nós percebemos que vários outros poemas foram utilizados como cântico naquela ocasião. Então, há um fundamento exegético. Há, em segundo lugar, um fundamento teológico. O canto dos salmos era, na reforma, ou no entendimento dos reformadores, resultado da crença de que a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o culto público deve ser dirigido do começo ao fim. A ideia era de que todos os elementos do culto ecoassem as palavras de Deus registradas na Escritura Sagrada. Então, os reformadores entendiam que no culto a gente lê a Bíblia, eles entendiam que no culto a gente ora a Bíblia, eles entendiam que no culto a gente ouve a pregação da Bíblia, e eles também entendiam que seria uma ótima prática cantar o texto bíblico por ocasião do culto público. Então, a gente lê a Bíblia, ora a Bíblia, canta a Bíblia, faz todas essas coisas por ocasião do nosso culto. Além de um fundamento exegético e teológico, a salmodia na reforma tem um fundamento histórico. A prática de edificação por meio do canto e da oração através dos salmos não é uma prática que nasce na reforma protestante do século XVI. Pelo contrário, ela é uma prática que os reformadores herdam da igreja antes deles. E pasmem, sabem quem são as grandes inspirações de Calvino no uso do Cântico dos Salmos em Genebra? São os monges beneditinos. Eles são a grande inspiração de Calvino. Os monges beneditinos, eles cantavam os 150 salmos semanalmente. Ou seja, uma vez por semana, eles passavam por todo o saltério cantando e orando os salmos. Obviamente que Calvino não conseguiu fazer isso em Genebra, porque o povo trabalhava, certo? Os monges viviam integralmente para o serviço litúrgico. O povo tinha que trabalhar e eles iam ao culto quarta-feira e domingo. A partir de um momento, né? Primeiro no domingo, depois Calvino realiza um culto também às quartas-feiras. Pois bem, mas o princípio foi usado e adaptado para o uso em Genebra. Tanto é que em Genebra, os 150 salmos, eles são cantados semestralmente. Então, por ocasião de um semestre, a igreja de Genebra passava pelo canto de todos os salmos. E qual era o objetivo disso? O objetivo era basicamente valorizar os salmos em sua individualidade, não criar ou não construir um cânon dentro do cânon. Já perceberam que a gente tem uns salmos preferidos? Já perceberam? Por exemplo, a gente gosta do 23, a gente gosta do 1º, a gente gosta 96. Tem alguns salmos que são os nossos salmos preferidos, mas tem uns outros que a gente não gosta muito deles. E Calvino entendia que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus poderia ser cantada, orada e pregada por ocasião do culto público. Ele entendia que nós não deveríamos ter um cânon dentro do cânon, portanto ele criou esse mecanismo. E ele queria também que o povo memorizasse todos os salmos. Havia esse desejo de que as pessoas pudessem memorizar os salmos bíblicos. Há um fundamento exegético, há um fundamento teológico, há um fundamento histórico, e atenção a isso, há um fundamento
pragmático. Os reformadores, eles não adotaram essa prática de cantar os salmos por acaso ou à toa. Eles adotaram porque eles viam um benefício muito prático no canto dos salmos. E a pergunta é: que benefício é esse? Eu acho que nos ajuda a compreender qual é esse benefício, nos lembrar da maneira como Calvino definia os salmos. Ele dizia que os salmos são a anatomia completa da alma humana. Essa era a maneira como Calvino definia os salmos. Os salmos, dizia Calvino, são a anatomia completa da alma humana. O que Calvino queria dizer com isso? Que os salmos, enquanto poesia inspirada, expressavam a grande variedade de sensações e experiências que nós temos na nossa relação com Deus. Por exemplo, adoração, inquietação, lamento, indignação, várias experiências humanas que fazem parte da nossa vida com Deus. Ou você é daqueles que na sua relação com Deus só tem momentos em que você adora? Você tem facilidade de adorar sempre? Você não tem momentos na sua vida em que você está bravo com Deus? Nervoso com Ele? Não tem momentos assim na sua vida? Lamentando que algumas coisas tenham acontecido? Você é diferente de mim? Já está plenamente santificado? Deus pode levar você embora agora, então? Veja, é claro que nós temos essa variedade de experiências na nossa relação com o Senhor. E Calvino entendeu, junto com outros reformadores, que se a igreja fosse estimulada a orar os salmos e a cantar os salmos, ela seria estimulada a cantar a variedade de experiências que o ser humano possui na sua relação com o Senhor. Irmãos, vejam o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu quero dizer é que para Calvino e os reformadores de um modo geral, assumir os salmos como uma espécie de matriz do canto congregacional, não exclusivamente, mas como matriz do canto congregacional, nunca foi simplesmente uma questão de dever, nunca foi simplesmente uma questão de imposição, era principalmente uma questão de benefício. Ele entendia que havia um benefício rico de olhar para essas poesias inspiradas e dizer: por que não fazer delas a matriz daquilo que nós cantamos e oramos por ocasião da nossa liturgia? Para vocês terem uma ideia de como é que essa questão do apreço, do desejo pelos salmos marcava aquele período, Calvino começou o ministério dele na cidade de Estrasburgo, pastoreando uma comunidade de cristãos refugiados em virtude da perseguição religiosa. E há uma carta escrita por um morador de Antuérpia, que estava refugiado em Estrasburgo durante o ano de 1545, e que ele enviou para os seus primos que moravam na Antuérpia. E ele narra a experiência dele com o canto dos salmos em Estrasburgo. E eu quero ler para vocês o trechinho da carta. Ele diz assim: aos domingos, cantamos algum salmo de Davi, ou outra oração extraída do Novo Testamento. Aquele salmo ou oração se canta por toda a assembleia, tanto homens quanto mulheres, como um belo acordo, algo bonito de se presenciar. Você deve imaginar cada um tendo um inário em sua mão, daí porque eles não perdem contato entre si. Nunca pensei que pudesse ser tão agradável e delicioso como é. Inicialmente, por 5 ou 6 dias, enquanto eu olhava para este pequeno grupo, daqueles expulsos de seu país por haverem defendido a honra de Deus e de seu evangelho, eu comecei a chorar, não a ponto de tristeza, mas de alegria,
por ouvi-los cantar de bom grado, e enquanto cantavam, rendiam graças ao Senhor, que se agradou em colocá-los num lugar onde seu nome é honrado e glorificado. Jamais uma criatura poderia crer na alegria experimentada por alguém em cantar os louvores e maravilhas do Senhor em língua materna, como alguém canta aqui. Bonito, não é? Ele expressando a alegria, como as pessoas participavam do canto da palavra de Deus naquela ocasião, não como um peso. Deus nos obrigou a cantar isso. Obviamente, porque a música era também música própria, na qual havia deleite para que as pessoas pudessem cantar naquela ocasião, e portanto eles cantavam com toda alegria e singeleza de coração as palavras do Senhor. Percebe por que me incomoda quando a gente conversa sobre isso, sempre na perspectiva do tem que cantar, tem que impor, ao invés de dizer, o que nós podemos colher de benefícios se a gente olhar para a Escritura e dizer, e se a gente puder colocar música boa nessas palavras que Deus nos entregou inspirados por Ele? Por que não trabalhar para isso? Para que a igreja possa, a uma só voz, com toda alegria de coração, entoar as poesias que Deus inspirou para que fossem registradas na Escritura. Qual é a situação disso no Brasil, não é? Caminhando aqui para o terceiro ponto da nossa palestra. Bem, irmãos, embora a salmodia seja uma grande contribuição calvinista na liturgia, e embora a presença do calvinismo no Brasil já tenha mais de 160 anos, não é? Tempo que a maior denominação protestante, ou a primeira denominação calvinista não protestante chegou no Brasil, o fato é que essa prática nunca se estabeleceu no nosso país, ao longo da nossa história. Nós, por exemplo, nunca elaboramos um saltério. Vários países, em vários lugares, elaboraram os seus próprios saltérios, não usando exatamente o saltério de Genebra, mas usando músicas do seu tempo e escrevendo, musicando os salmos que Deus nos deu. O mais próximo disso que já existiu no Brasil é o antigo inário Salmos e Hinos. Quantos de vocês se lembram desse inário? O inário Salmos e Hinos. Foi o mais perto disso que aconteceu no nosso país. E a versão maior dos Salmos e Hinos tinham 25 salmos para 230 hinos. Então essa era a proporção que a gente teve no maior inário que continha salmos no nosso país. É claro que eu estou excluindo aqui iniciativas que não se tornaram publicações cristalizadas e reconhecidas historicamente. Eu sei que há esforços mais localizados, mas daquilo que gerou, por exemplo, inários assimilados por denominações e etc., isso é o que nós temos de maior. O inário da denominação reformada maior no nosso país hoje, que é a IPB, tem quantos salmos? Vocês têm ideia de quantas paráfrases de salmos tem no nosso inário? Nós temos cerca de 400 hinos, certo? No inário Novo Cântico. Ele contém 11 paráfrases de salmos. Então, dos 400, 11 são paráfrases intencionais de salmos bíblicos. Por que eu estou levantando essas informações aqui, irmãos? Bem, o meu objetivo jamais é desmerecer o trabalho de irmãos do passado que fizeram um esforço descomunal para que a igreja brasileira cantasse bons hinos, certo? Eu jamais quero fazer isso. Aliás, se você estuda a história da Inódia no Brasil, você vai perceber que ela é feita por muitos guerreiros, irmãos que entregaram a sua vida para que a igreja pudesse entoar boa teologia, bons hinos e ter bons cânticos congregacionais. E eu acho que nós precisamos louvar a Deus pela vida desses irmãos, valorizar todo o trabalho que eles realizaram e agradecer ao Senhor pela Inódia brasileira que tem abençoado a igreja durante todos esses anos. Ao mesmo tempo, irmãos, eu preciso apontar o fato de que talvez, considerando a nossa tradição,
nós tenhamos promovido uma inversão na ordem em que cânticos bíblicos e cânticos autorais eram cantados na nossa tradição, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Os nossos pais, eles cantavam muitos textos literais, ou o mais literalmente possível, né? Muitos salmos da Escritura. Eu estou usando a palavra salmos aqui no sentido de tipo de composição. Então, eles cantavam muitas paráfrases bíblicas, alguns textos da tradição e alguns cânticos autorais, certo? Essa era a ordem na nossa tradição. Historicamente, sempre foi assim. Eu estou constatando um dado. Hoje, nós cantamos majoritariamente cânticos autorais, pouco ou nenhum texto tradicional, pouco ou nenhum cântico salmódico. Acho que essa é a ordem. Pode ser que eu esteja enganado, mas majoritariamente eu creio que é isso que acontece nas nossas igrejas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós cantamos majoritariamente a nossa hermenêutica da Escritura e não a Escritura, certo? E a tradição reformada sempre enfatizou o fato de que nós, enquanto reformados, deveríamos ter deleite, prazer e alegria por cantar o texto da palavra de Deus, o texto da Escritura tal qual Ele nos concedeu. E isso tem um efeito colateral. Querem ver? Deixa eu fazer um exercício com vocês, tá bom? Tragam à memória, rapidamente, um cântico congregacional cujo tema seja a luta humana contra o sentimento de ausência divina em meio de circunstâncias adversas. Um cântico. Traga à mente, rapidamente, um cântico cujo tema seja o sentimento humano de ausência divina em virtude de circunstâncias adversas. Deus esqueceu você. E você tem esse sentimento. Deus me esqueceu. Parece que Deus não me ama mais. Tenta se lembrar de um cântico congregacional que tenha esse tema. Conseguiu? Tente se lembrar de um cântico congregacional que descreve a luta humana contra a inveja que nós sentimos dos ímpios em virtude da aparente prosperidade deles. Um cântico congregacional que expresse o quanto a gente tem tendência de invejar os ímpios porque eles prosperam, mas nós parecemos não prosperar. Consegue se lembrar de algum cântico congregacional que tenha essa temática? Traga à sua memória, então, cânticos que falem da experiência de ser alvo da ira, da indignação de Deus. Deus está irado contra mim. Um cântico congregacional que fale a respeito da ira de Deus. Vejam, todas essas coisas são parte da nossa experiência com Deus, da experiência do povo de Deus com Ele. E a Escritura mapeia em suas poesias todas essas coisas. Mas é bem provável que você tenha tido dificuldade de se lembrar de cânticos a respeito disso. É bem provável. E a pergunta é, por quê? Porque existe uma inclinação monotemática no canto congregacional dos nossos dias. Ele é monotemático. É uma variedade de estilos musicais para cantar o mesmo tema. Qual é o tema? Louvor e adoração. Veja, louvor e adoração é ruim? Claro que não. Isso é parte da nossa relação com Deus. Mas isso é uma parte, não é o todo. Percebe como é que tem um efeito colateral? Quando a gente começa a cantar mais a nossa hermenêutica da Escritura do que a própria Escritura, a gente começa a cantar mais o que a gente gosta de cantar. E não exatamente aquilo que deveríamos cantar para expressar a plenitude da nossa experiência com o Senhor. Então, essa é a nossa situação. Nós caminhamos para isso porque nós não demos tanto valor
a essa prática da nossa tradição, que é entoar o cântico da palavra de Deus, cada vez mais parecido ou dirigido pela fraseologia e a integralidade do texto da Escritura. Eu acho que nós precisamos enfrentar esse problema. Acho que esse é um desafio para a Igreja Reformada do Brasil. E eu creio, irmãos, que o grande desafio, a grande maneira de fazer isso, de enfrentar esse problema, é buscar maior equilíbrio entre cânticos bíblicos e cânticos autorais. Acho que é isso que a gente deve fazer. Gostamos de cantar cânticos autorais? Continuemos cantando. Mas por que não nos esforçar e trabalhar para que possamos cantar também de maneira bela, alegre e feliz, textos da Escritura de maneira cada vez mais literal? Veja, mais uma vez, eu não estou dizendo que nós devemos deixar de cantar os cânticos autorais. Eu acho que a gente deve continuar os cantando, mas sem deixar de cantar do modo mais próximo possível do texto, a palavra do Senhor. E eu termino dizendo que, primeiro, a gente não precisa inventar roda, certo? Não precisa inventar roda. Há muitas coisas que já existem e que a gente pode simplesmente se apropriar delas para começar a cantar. Muitas coisas que já existem. Aliás, o Saltério de Genebra não nasceu do zero. Ele nasceu das músicas que Busser cantava na igreja dele, Eco Lampádio cantava na igreja dele. Calvino falou: opa, já tem gente entoando o canto dos salmos, quer saber de uma coisa? Vou me apropriar disso e vou começar daqui. Tem muita coisa já consagrada na igreja contemporânea, irmãos, bonita. Por exemplo, quem não conhece a versão do Salmo 121 de Allen Pott, feita para o canto coral? Elevo os meus olhos aos montes, meu auxílio de onde virá? Então, é um texto belíssimo. Quem não conhece a versão do Salmo 142, do Inário Cantor Cristão? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Quem é que não conhece as versões de Vencedores por Cristo na década de 80? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Quantas coisas belas estão aí e que a gente pode intencionalmente usar para colocar a igreja, para cantar a palavra do Senhor. E em segundo lugar, além de fazer isso, aqui vai o meu desafio aos músicos. Músicos, sejam servos da igreja. Servos da igreja. Não trabalhem na lógica da performance. Trabalhem na lógica do serviço. Serviço. E se você estiver convencido de que seria uma boa contribuição compor boas melodias, elaborar boas poesias, dirigido pelo texto da Escritura, para fazer a igreja cantar, talvez seja um ótimo serviço que você possa prestar à igreja brasileira nos nossos dias. Se você não tiver habilidade poética, junte-se com um poeta, porque nem sempre o músico é um bom poeta. Então, se você não tem facilidade de manipular o texto, junte-se com um poeta, alguém que lida bem com isso, e você oferece as melodias para o texto que pode ser cantado pela igreja. Há benefícios, irmãos, em se cantar a palavra de Deus. Minha oração é que a igreja contemporânea consiga lidar com esse tema, com esse assunto, de modo a enriquecer o canto congregacional do povo do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela beleza, pela riqueza das poesias que o Senhor nos deu.
E obrigado por esses irmãos nossos do passado que compreenderam que entoar as poesias inspiradas poderia ser muito rico para a nossa alma. E nós queremos te pedir, ó Deus, que tu tenhas misericórdia de nós, vivendo no nosso tempo, para que nós tenhamos sabedoria e sobriedade para cantar as coisas boas que o Senhor nos deu, cantar a tua palavra primordialmente, e cantar sim a nossa hermenêutica da tua palavra, porque afinal de contas nós somos habitação do teu Espírito, o teu Espírito nos ilumina para que nós compreendamos a tua palavra, e nós podemos cantar a nossa hermenêutica também. E nós queremos te pedir, ó Deus, que tu levante na igreja pastores, poetas, músicos, comprometidos com o serviço ao teu povo, para que nós possamos ter um canto congregacional cada vez mais rico, cada vez mais belo, cada vez mais alegre, para que nós derramemos a nossa alma diante do Senhor, cantando a variedade de experiências que nós temos na nossa relação contigo. Cuida de nós, Senhor, cuida do teu povo, livra-nos de lidar com essas coisas de maneira polêmica e divisionista, e nos ajuda, Senhor, a discutir esses assuntos de modo que o nome do Senhor seja glorificado e a tua igreja seja abençoada e enriquecida. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.